nosso vídeo de hoje é sobre grupos sanguíneos. Prof, antes, olha só, peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para muita gente ver. Olha só, muita gente pode ser ajudada por esse vídeo. Prof, vamos falar de grupos sanguíneos. Eu, Daniel Venâncio, garanto que vocês vão aprender grupos sanguíneos e não vão ter dificuldades nas provas de vestibulares, nem na sua provinha da escola. Olha só, vamos falar de grupos sanguíneos, que são 3 sistemas. Mas só tem 2, sistema BO e sistema RH, porque esses são os que caem realmente nas provas de vestibular. O sistema MN é um sistema menos cobrado, tá, gente? Então não tem grande relevância o sistema MN. Vamos dar ênfase ao sistema BO e o sistema RH. E na aula de hoje, de agora, vamos falar exatamente sobre o sistema ABO. Gente, sistema BO vai envolver, olha só, alguns tipos de heranças, tá? A gente tem aqui herança mendeliana, porque tem caso de dominância completa. A gente tem codominância, certo? A gente tem caso de polialelia, porque são 3 alelos envolvidos, né, para o mesmo gene. Então, um gene, que é o gene I, tem 3 alelos, 3 variações alélicas. Quais são esses alelos, Dan? IA, que determina o sangue tipo A, o alelo IB, que determina sangue tipo B, e o alelo Izinho, que determina sangue tipo O. Sabendo que IA e B não exercem um sobre o outro relação de dominância. Há entre eles uma relação de codominância, enquanto tanto IA quanto IB dominam o Izinho. Então isso aqui é um caso de herança mendeliana, um caso de herança de dominância completa, ok? Bom, quais são os fenótipos baseados nessa ideia de dominância que eu posso ter para os 4 tipos de fenótipos? São 4 tipos de grupos sanguíneos no sistema ABO. Quem são eles? O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Esses aqui, o tipo A, o indivíduo vai ser tipo A em 2 possibilidades, com 2 possibilidades, 2 genótipos possíveis, tá? Sendo IA e A ou IA Izinho. Isso quer dizer o quê? Se ele herdar um IA do pai e o IA da mãe, ele é tipo A em homozigose, porque os 2 alelos são iguais. Se ele herdar o IA do pai ou da mãe e o Izinho do outro progenitor, ele também é tipo A, tá? Só que agora em heterozigose. O tipo B, ele também, pode ser IB ou IBzinho. O tipo AB, ele só tem uma possibilidade de nascer do tipo AB. Se ele herdar de um dos pais o IA e de outro IB. E o tipo O também, que é o recessivo, que é o duplo recessivo, que só pode ser tipo O se ele herdar o Izinho do pai e o Izinho da mãe, tá? E nesse caso aí, olha só, se o pai for O, a mãe for O, o filho só pode ser O, beleza? Porque Izinho, Izinho com Izinho, Izinho só vai dar Izinho, Izinho. Dan, eu erro muito questão de compatibilidade sanguínea. Meu aluno não vai errar questão de compatibilidade sanguínea. Está decretado. Está decretado. Eu estou dizendo que meu aluno não vai errar esse tipo de questão. Eu, Daniel, estou garantindo isso. Beleza? Olha só, eu botei um esqueminha aqui para vocês nunca mais esquecerem quem pode doar e quem pode receber. O em cima, B embaixo, A de um lado, B do outro. Dá uma musiquinha, né? O, A, B, A, B. O, A, B, A, B. Bora, coisa séria. Bom, O de em cima, a B de embaixo, A de um lado, B do outro. Todo mundo pode doar para si mesmo e para quem está abaixo. Você vai doar algo para alguém, você vai doar algo para alguém, que está abaixo, não que está acima. Nesse caso, o O doa para O e doa para A, B e B. Beleza?
O A doa para A mesmo e para quem está abaixo, somente a B. A não pode doar para B, porque está no mesmo nível que ele aqui. Beleza? O B doa para B e quem está abaixo, a B. E o AB só doa para B, porque não tem ninguém abaixo dele. Da mesma forma, para receber, só recebe de si mesmo e de quem está acima. AB recebe dele e de A, O e a B. A recebe dele mesmo e de O. B recebe dele mesmo e de O. E O só recebe de O porque não tem ninguém acima dele. Mas por que que isso acontece? Eu quero saber o que que acontece se eu doar sangue errado e por que que acontece alguma coisa. A ideia é a seguinte, presta atenção. O indivíduo do tipo A, ele tem nas suas hemácias que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Células vermelhas do sangue. Nas suas hemácias, eles apresentam um antígeno. O que é um antígeno? Lembra lá da estrutura da membrana plasmática, que tem umas proteínazinhas, tal, glicocálix, beleza. Ela é uma glicoproteína. É uma proteína com glicídios, gerando essa fechadurazinha aqui que vocês estão vendo. É claro que isso aqui está proporcionalmente muito grande, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Só para ficar claro aqui, são várias, milhares e milhares de antígenos pequenininhos na membrana da hemácia, certo? E esses antígenos são chamados de antígeno A. Só um detalhe, o antígeno também pode ser chamado de aglutinogênio, beleza? Antígeno ou aglutinogênio A. Por isso que ele é do tipo A. Em contrapartida, as suas células do sistema imunológico, as suas células de defesa, têm a capacidade de produzir um anticorpo que a gente chama de anticorpo anti-B. Ou seja, anti é contrário. Anticorpo também pode ser chamado de aglutinina ou soro, beleza? Então, esse anticorpo anti-B, ele combate o sangue tipo B, ó, já vai botando na mente. O A não pode receber B, porque ele vai combater. Imagine você, o indivíduo sofre um acidente, ele é do tipo A, recebe 1 litro de sangue tipo B errado, né? E esse sangue vai ser combatido pelo sistema imunológico. O nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos anti-B, ou aglutinina, tá? Ou soro anti-B, e vai pegar esse sangue, esse 1 litro de sangue que ele acabou de receber, e coagular esse sangue. Imagina, gente, lá, esse sangue no vaso sanguíneo obstruindo, ó, empedrado, coagulado e obstruindo a passagem de sangue. Por que que ele faz isso, Dan? A tentativa é, ele imagina que aquilo é um corpo estranho, os antígenos B vão estimular o corpo a produzir o anti-B, e aí ele sai agregando essas células como uma forma de defesa. E isso gera obstrução do sangue, obstrução da circulação, e isso pode levar a óbito se não for revertido de forma rápida, ok? Bom, o indivíduo do tipo B, olha só, gente, ele tem um tipo de antígeno nas suas hemácias ou seus glóbulos vermelhos, ou também chamado de eritrócitos. Ele tem uma glicoproteína que eu chamo de antígeno B ou aglutinogênio B, tá? Em contrapartida, as células de defesa desse cara podem produzir um anticorpo chamado anti-A. Perceba que o anti-A encaixa no antígeno A, o anti-B encaixa no antígeno B. Então, se ele tem anti-A, se ele receber errado o sangue A, tá? Ele não pode receber, porque ele vai produzir o anti-A, e aí ele vai combater, ele vai produzir a aglutinina ou soro A, tá? E aí ele vai combater esse sangue, fazendo a mesma coisa que eu expliquei anteriormente aqui, faz aqui, beleza? Deu para entender? Bom, aqui, no caso do tipo AB, tá, gente? O indivíduo AB, por que ele é AB? Porque ele tem os 2 tipos de antígeno, antígeno A e antígeno B, na membrana das suas hemácias, dos seus eritrócitos, dos seus glóbulos vermelhos. Ele tem, ó, o antígeno A, o antígeno B. É por causa disso que o AB não pode doar nem para A nem para B.
Também não pode doar para O, mas a gente vai ver. Não pode doar para A porque ele é B. Não pode doar para B porque ele é A. Ele é A e B ao mesmo tempo. E raciocina, se ele é A e B ao mesmo tempo, ele não pode produzir nenhum dos dois tipos de anticorpos existentes no sistema BO, que é o anti-A e o anti-B, senão ele vai se autocombater. Então ele não tem nenhum dos dois tipos de anticorpos, ele não possui anticorpos para o sistema ABO. É por causa disso que ele pode receber de todo mundo, ok? Já o tipo O, ó que coisa, ele não tem nenhum tipo de antígeno na sua hemácia, a sua hemácia, ó, suas hemácias são livres de antígenos para o sistema BO, mas em contrapartida, ele produz os dois tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. É por causa disso que ele não pode receber de ninguém. Pelo fato de não ter antígenos, ele pode doar para todo mundo. É o antígeno que estimula a produção de anticorpo, tá? Anticorpo soro ou aglutinina. Se ele não tem nenhum antígeno, ele pode doar à vontade, tá? Em contrapartida, ele não recebe de ninguém, porque se ele recebeu A, ele produz o anti-A. Se ele recebeu B, ele produz o anti-B. E se ele recebeu AB, ele produz tanto o anti-A quanto o anti-B. E isso vai coagular o sangue. Bora simular aqui? Vamos fazer uma mágica? Olha só. Vamos simular aqui um sangue doado de forma errada, ó. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Imagine aqui que o indivíduo é sangue tipo B, tá? Esse indivíduo sangue tipo B recebeu de forma errada um sangue tipo A. Gente, isso é tosco a gente imaginar que isso vai acontecer nos dias de hoje, tá? Mas vamos supor que isso tenha acontecido. Bom, lembrar para vocês que as células do tipo A, elas apresentam antígeno ou aglutinogênio A. Esse indivíduo é tipo B, ele tem nas suas células o antígeno B, porém eles podem produzir os anticorpos que são compatíveis, que se encaixam com esses antígenos A. E aí o que vai acontecer? Ele fica, socorro, socorro, estamos sendo invadidos, galera, ataca! As células de defesa, os plasmócitos, ó, que são linfócitos B maduros, eles vão começar a analisar a presença desses antígenos estranhos, esses corpos estranhos, e vão começar a produzir os anticorpos, tá? Esses anticorpos, é claro que tem toda uma cascata, os linfócitos T, que vão mandar interleucinas, a gente vai ver isso em outro vídeo, para poder falar como é que ocorre a ativação do sistema imunológico. Mas de antemão, os plasmócitos vão produzir esses anticorpos, e ao produzir esses anticorpos, eles vão imobilizar as células que estão entrando no corpo, impedindo que elas tenham uma ação, ó, que elas fiquem livres. Isso seria uma forma de tentar inativar a ação de um possível parasita, de um possível agente perigoso, já que o corpo não reconhece essas células como sendo dele. Beleza? Então vai começar a produzir esses anticorpos e vai gerar uma aglutinação ou coagulação sanguínea. Perceba que eu mostrei aqui esquematicamente com 4 células e assim, ó, um negócio bem pequeno. Imagine isso acontecendo com milhões, com várias células ao mesmo tempo, né, gerando grandes quantidades de coágulos dentro da corrente sanguínea. É óbvio que isso aqui vai gerar, se nada for feito a tempo, a morte desse indivíduo que é do tipo B e está recebendo sangue errado do tipo A. Deu para entender? Beleza? Mas o que é o falso O ou o efeito Bombaim? Vou fazer outra mágica agora para a gente estudar o que é o falso O e fechar, finalizar o sistema BO. Beleza? Vamos lá? O indivíduo que é falso O, também chamado de efeito Bombaim. Por que efeito Bombaim? Porque essa condição foi observada primeiramente na cidade de Bombaim, na Índia. E hoje a gente observa a maior incidência de indivíduos com essa condição lá na Índia. Tá? É lá em Bombaim, na Índia. Então é provável que essa mutação ela tenha surgido lá na Índia, ok? Bom, antes de entender o que é um falso O, vamos entender o que é um indivíduo normal. Como é que se expressa o indivíduo normal? Existe uma substância precursora que tem que se transformar em antígeno H para que os antígenos A ou B sejam formados, beleza? Mas para que essa substância precursora se transforme em antígeno H,
eu preciso de um gene H. Perceba também que grupos sanguíneos é também uma questão de interação gênica, porque eu envolvo o gene H e o gene I. Então, se eu tenho dois genes envolvidos nisso aqui, eu tenho um quadro de interação gênica. Beleza? Bom, esse gene H, ele vai fazer o seguinte: quando ele aparece, o Hzão ou o Hzinho, perceba que o Hzão dominante, tá? Ele vai expressar uma enzima H e essa enzima H vai transformar essa substância precursora em um antígeno H. Beleza? Posteriormente, onde é que está esse antígeno H, Dan? Está na membrana das hemácias. Esse antígeno H, ele vai se transformar em antígeno A em qual condição? Se o indivíduo tiver o alelo IA, ele vai produzir uma enzima A, que vai pegar esse antígeno H e transformar em antígeno A. Se o indivíduo, na membrana das suas hemácias, só apresenta antígeno A ou aglutinogênio A, ele é tipo A. Beleza? O indivíduo do tipo B, ele vai pegar esse antígeno H e transformá-lo completamente em antígeno B. Mas para que isso aconteça, ele tem um alelo IB que vai produzir uma enzima B que vai transformar o antígeno H em antígeno B. Se todos os antígenos Hs virarem antígenos Bs, ele vai ser do tipo B. Ok? Já o indivíduo do tipo AB, ele tem tanto o alelo IA como o alelo IB. Logo, já que há um caso de codominância, ele expressa as duas enzimas A e AB. O que vai acontecer? Metade desses antígenos Hs vão se transformar em antígenos A e a outra metade dos antígenos Hs se transforma em antígenos Bs, gerando o indivíduo do tipo AB, porque tem os dois tipos de antígenos. Já o indivíduo do tipo O, ele tem os dois alelos recessivos Izinho e Izinho. Esse alelo recessivo Izinho, ele não tem capacidade de produzir a enzima. Ele não vai produzir nem enzima A, nem enzima B. Se ele não produz nenhuma enzima, nenhum antígeno H se transforma nem em antígeno A, nem em antígeno B. O indivíduo que não tem nem antígeno A, nem antígeno B é do tipo O. Ah, Dan, então você está afirmando que o indivíduo do tipo O, ele tem outro antígeno, tem um antígeno H. Perfeito. Por quê? Porque como ele não tem enzima, os antígenos Hs das suas hemácias não foram convertidos, olha só, em antígenos nem A nem B. Vamos ver agora, ó, o indivíduo falso O, tá? Ele tem, olha só, a substância precursora. E no gene H, ele tem uma mutação em dose dupla. O Hzinho é um gene mutante. Esse Hzinho não consegue produzir enzima H. Consequentemente, se ele não tem enzima H, a substância precursora não é transformada em antígeno H. Se ele não tem antígeno H, ele pode ter o que for aqui. Ele pode ter IA, ele pode ter IB, tá? Ou ele pode ser até Izinho. Mas independente do que ele seja, produzindo ou não enzima aqui, ele não vai ter substrato, que é o antígeno H, para conseguir produzir antígenos A e B. Sem antígeno A e B, ele se expressa como O. Ó, quando você faz o teste convencional que mede a taxa que mede a presença de antígenos A e B, vai dar que ele não tem. Já que ele não tem, passa-se como se fosse um indivíduo do tipo O. Mas tem uma grande diferença. O indivíduo do tipo O verdadeiro, ele tem antígeno H. O indivíduo falso O não tem antígeno H e por conta disso que ele não tem os antígenos A e B. Então hoje em dia é muito fácil detectar quem é falso O, quem é O verdadeiro, justamente se eu for buscar a detecção desse antígeno H. Entenderam? Gostaram do vídeo? Ó, antes de fechar, dá um like aí, compartilha esse vídeo e também comenta. Reza a lenda que quem curte, passa, entra na faculdade. Quem curte e compartilha tem uma colocação melhor. E quem curte, compartilha e comenta chega nas primeiras colocações. Bora testar para ver se isso é verdade? Ah, vamos lá, galera! Beijo, até o próximo vídeo. Fui!